agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor. Te agradeço pela paz, aleluia, pelas bênçãos que me traz. Tua cruz me abraçou, minha vida transformou. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Devemos ser muito gratos ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tens concedido a cada um dos teus filhos e filhas, Senhor. Aleluia. Pois agora aprendi, vamos colocar em pé, o grande amor viver. E hoje eu tenho a paz. Pra quê? Pra tudo agradecer. Por isso eu te louvo, glória a Deus, sem nunca me cansar. Como águia me renovo, aleluia, pois alto vou voar. Aleluia, 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 outra vez, aleluia, 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 aleluia. Pois agora aprendi o grande amor viver. Glória a Deus. E hoje eu tenho a paz. Pra tudo agradecer. Por isso eu te louvo, glória a Deus, sem nunca me cansar. Como águia me renovo, pois alto vou voar. Aleluia, cante aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Pai, muito obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Podemos assentar. Eu não sei vocês, mas deu um imenso gratidão por Deus nesta manhã. E eu quero cantar também o hino Graças Dou juntamente com vocês, é o 119. Os passarinhos eles cantam, eu creio que é por gratidão, né? Ver o sol que se levantou mais aquela manhã, e nós também devemos ter essa gratidão em nossos corações, né? Aleluia. Eu acho que está alto lá atrás, o auditório não está alto não, o som? Não, né? Só o meu aqui, só o microfone. Então vamos cantar Graças Dou, após vamos orar para a oferta. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e o que mais? E por tudo que passou e o que mais? Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão, aleluia, da noite, pela estrela que brilhou, e o que mais? Pela prece respondida e a esperança que falou, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, aleluia, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças pela lágrima vertida, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Graças a Deus, aleluia. Tem graças a Deus aí para ele? Graças a Deus. Senhor, quer orar? Orar aqui, cada câmera só. Senhor Jesus, Pai maravilhoso, muito obrigado, Jesus, como temos cantado esses hinos, em gratidão ao Senhor por mais esta manhã que o Senhor nos concede, meu Pai. E agora teus filhos em adoração estarão entregando a oferta que trouxeram a Ti. Recompense a cada um com bênçãos espirituais, aqueles que não têm nesta manhã. Senhor, multiplica e abre as portas, meu Pai. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém.
Graças a Deus. Creio que após a oferta, o irmão José Pedro já pode vir para estar lendo os salmos, para estar liberando as criancinhas de Cristo para a escolinha. José Pedro já pode estar vindo. Graças a Deus, muito obrigado, Jesus. Santo e poderoso é o Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Graças a Deus. Então está sendo entregue nesta manhã a mensagem com o título A Videira Verdadeira e a Videira Falsa. Quem não pegou, levante a mão, o irmão Gildo estará levando até você. Todos pegaram a mensagem que está sendo entregue nesta manhã, né? Amém, Deus abençoe. Vamos cantar mais um corinho, chama o José Pedro lá, por favor, para estar lendo os salmos. Porque ele vive e posso crer no amanhã. Só maior. Porque ele vive, posso crer no amanhã, aleluia, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, você também, eu sei que a minha vida, onde está nossas vidas, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, mais uma vez, porque ele vive, posso crer no amanhã. Pode vir, José Pedro. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, aleluia, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, ele vivo está. E hoje é o primeiro dia da semana, estamos aqui mais esta manhã alegres na presença do Senhor Jesus, amém? Bom dia, irmãos. Bom dia. Salmos 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Deus. Não tem outro Deus além de ti. Digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aquele que fazem as ofendas. E outros dizem, há outro Deus, e não oferece a sua libação de sangue, nem tomarei os seus nomes aos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas, é a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos, sim, coube uma formosa herança. Louvarei o Senhor porque ele me aconselhou, até meus rins, porque ensina de noite. Senhor meu Deus, Pai, obrigado por esse dia, pela noite de ontem. Obrigado por nossa respiração, pelo culto hoje, pela escolinha. Abençoe quem veio, também quem não veio. O Senhor abençoe aqui o nosso culto e nossa escolinha. Em nome de Jesus, amém.
Podeis assentar. Que alegria, as crianças estarão saindo para a escolinha. Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal, na santa pátria celestial. Ó, vinde ao Salvador. Amém. Que Deus continue nos abençoando nesta noite. Nosso pastor, o Wesley, está presente. Deu certo, né? Graças a Deus. Vamos passar para ele cantando juntos Somente Crer. Aleluia. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, Tudo é possível, somente crer. Tudo é possível, tudo é possível, somente crer. Amém. Graças a Deus, e todas as coisas são possíveis, né? Aquele que crê. E o Senhor Jesus Cristo possa continuar abençoando meus amados irmãos e irmãs nesta manhã maravilhosa, que nós estamos tão agradecidos a Ele por nos dar vida, e nós sabemos que Ele tem sustentado a cada um de nós. Não é verdade? Aleluia. Eu creio que todos vocês estão bem, mediante a misericórdia de Jesus, diante dessa sublime graça que se faz nova a cada manhã, em nosso favor. Isso nos faz ficar bem. Aleluia. Muito bom rever a face de cada um de vocês, desejando que Deus abençoe a todos, no maravilhoso nome, né, do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmão Weber, e os músicos que apoiam, os diáconos e todos que vieram para estarmos nesta manhã, nesta escola. Deu certo de poder estar aqui com vocês nesta manhã. Ontem conversei com os meninos lá e ajustei para ajudarem em Goiânia, que estão atendendo ali também o irmão Bruno, o irmão Manassés, ajudando, a irmã Angélica, a parte de louvor, e estão transmitindo de lá. Que Deus possa abençoar ali na Rua do Lazer, esta escola, este estudo, como o nosso aqui também nesta manhã. Aleluia. Nós agradecemos pelo clima, né, que deu uma melhorada boa, graças a Deus. A chuvinha abençoada que caiu e refrescou, né? A terra refrescou nesta manhã para nós. Tudo isto é a providência de Deus, né? E o amor de Deus a nosso favor. Graças a Deus. Hoje, dia 6 de abril de 2025, aniversário de nascimento do nosso profeta, e faria hoje 116 anos de vida, mas só que Deus já recolheu para o descanso, já tem 60 anos também. Então nós sabemos que Deus tem tudo a seu tempo e a sua hora. Veja bem que há uma gratidão nos nossos corações, que acabamos de receber aqui um fascículo, né, quer dizer, mais um exemplar de uma de suas pregações, porque cada mensagem desta é uma pregação gravada. E essa que você recebeu hoje de manhã, a videira verdadeira e a videira falsa, ele pregou terça-feira, 7 de junho de 1955, na Geórgia, Macon, Geórgia, Estados Unidos da América.
E essas mensagens têm vindo, têm rodeado o mundo, passado por tantos lugares e alcançado almas. Alcançado almas para Cristo. Então a gente vê o verdadeiro propósito de Deus, né, que são as almas. E diante de toda essa simplicidade e humildade que tinha o profeta, ao ponto de ele mesmo, às vezes, através de suas palavras, deixou algumas pessoas em dúvida se ele era ou não o profeta, ou se teria que esperar outro, né? Mas, na verdade, aquele que tem a revelação desta palavra sabe que ele é o Elias, o profeta, enviado para a hora que nós estamos vivendo. E tem levado a igreja a uma postura, tem levado a igreja a um patamar, a um posicionamento para o arrebatamento. Tem dado uma vida, uma conduta para a igreja diferenciada. Não falamos com ego, não falamos com orgulho, mas com convicção que aqueles que alcançaram esta graça, que Deus alcançou, na verdade, estendeu a mão, revelou verdadeiramente esta mensagem em cada coração, tem levado a uma postura cristã verdadeira, a um posicionamento espiritual, que a gente não se vê nas denominações e nenhuma das organizações religiosas. Tirando o homem do sistema, de preceitos, de dogmas, de seitas, e levando para a palavra. Isto é que é importante. Isto é que é importante. O irmão Branham nunca pregou uma mensagem, como ele mesmo disse, puxando as pessoas para si, puxando honra ou mérito para si, mas sempre ele levou as pessoas a Cristo, para estar de acordo com esta palavra. E isto faz, então, aqueles ter uma convicção única, uma conexão com a palavra e convicção por Cristo Jesus. Eu estou muito feliz nesta manhã por essas mensagens que têm sido de bênção em nossas vidas, mesmo diante de tantos desafios que enfrentamos, grandes desafios, principalmente no enlevo espiritual. Mas você vê que a convicção do eleito cada vez mais aumenta. Cada vez mais aumenta a convicção em Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala, nada poderá separar você do amor de Deus, é porque tem que ter esta convicção. Não há escândalos, não há escárnio, não é perseguição, como ele mesmo citou, nada dessas coisas, pobreza, nudez, fome, nada, calor, frio, altura, profundidade, anjos, potestades, nada te separa, meu irmão. Você está em uma sólida rocha, firme, que esta rocha é propriamente Jesus Cristo. Então é muito importante nós valorizarmos nesta hora esta mensagem. É muito importante, como eu mandei agora numa das mensagens da meia-noite, o próprio irmão Branham falando, zere da mensagem, proteja a mensagem. Essa mensagem tem que estar viva nos nossos corações. Viva, abundantemente, para que nós possamos passar aos próximos, aos demais que estão ao nosso redor, e aqueles da nossa linhagem familiar, que Deus tenha misericórdia e possa alcançar tantos quanto, né? Assim como Pedro disse lá no dia de Pentecostes, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ó, meus irmãos, é maravilhoso saber que em pleno século 21, já nesse terceiro milênio que está adentrando aí, tantos desafios que a igreja de Cristo já tem enfrentado, de morte, de perseguição, de assolações e tudo mais. Mas quando o próprio Senhor Jesus Cristo falou, a primeira vez que a palavra igreja foi mencionada na Bíblia, foi quando Jesus falou sobre esta rocha, ou sobre esta pedra, que é a revelação. Ele diz, eu, pronome pessoal, edificarei a minha igreja. Então esta igreja não é do pastor A, pastor B, pastor C. Esta igreja, noiva, é do Senhor Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vem desafios, você pega o Fox do Mártires, né, que você ouve ali, também os livros dos heróis da fé, e você vê tantas pessoas que enfrentaram tudo, grandes desafios, ao ponto de morrerem, mas não negar a fé. Não negar. Então, nós sabemos que grandes desafios já passaram e estão passando e há de vir. Mas o que é importante para mim e você é saber que a vitória já foi conquistada. A vitória já foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então isso aí nos faz mais do que vencedores. Em quem? Em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando a todos, né? Gostaríamos muito que houvesse mais pessoas nesta escola, participando deste momento sublime, glorioso, que Deus nos deu. Mas cada um tem seus motivos, né? E cada um tem também as suas expectativas e até prioridades. Então, vamos respeitar. O importante é que aqueles que Deus concedeu e viu aqui, estão aqui. E você é um deles. Você é um dos tais. Para nós lermos a Bíblia, que é justamente a leitura de Joel, onde o profeta leu, eu convidaria a igreja a ficar de pé, mas nós vamos fazer uma oração. Você sente no coração de agradecer a Deus pelo profeta que ele enviou, que nasceu nesta data, 6 de abril de 1909, que hoje se completa 116 anos. Você não gostaria de fazer uma oração? Não é por ele, porque ele já não precisa disso mais, ele está esperando pela nossa perfeição, e já tem mais de aproximadamente 60 anos de partida desta dimensão, mas é a nossa gratidão, porque o profeta partiu, mas a mensagem continua viva, porque esta mensagem é o Espírito Santo, é a Bíblia revelada para a hora que nós estamos vivendo. Então, Deus levou o seu homem, mas a sua mensagem está viva e verdadeira nos nossos corações. Tem você uma gratidão a Jesus Cristo nesta manhã? Tem você uma gratidão? Senhor, obrigado por esta mensagem, obrigado por este profeta. Fala com ele, dê uma gratidão, mostra um agradecimento. Se não fosse esta mensagem, como aquele hino da irmã jovem que canta, se não fosse este profeta, esta mensagem, onde você estaria? Nós estaríamos envolvidos em denominações, em organizações, em sistemas religiosos. Mas a misericórdia de Deus te alcançou através desta mensagem revelada para o povo santo eleito do entardecer. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, estamos aqui lembrando de algo, ó Pai sublime, uma data tão especial, ao qual o Senhor se manifestou, se fez presente ao nascimento de um pequeno bebê, ali em Kentucky, naquela pequena cabana, aonde a coluna de fogo veio e pairou sobre aquele berço, sobre aquele leito, Senhor, confirmando o nascimento de um profeta escolhido do Senhor, para trazer uma mensagem, Senhor, precursora para a tua segunda vinda. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós em humildade apenas elevamos a Ti a gratidão do Senhor e dos nossos corações. E assim, Senhor Deus, como há mais de 60 anos o Senhor o recolheu e o tomou, mas esta mensagem
continua ecoando no mundo e passando, como foi profetizado, 7 voltas nesse globo terrestre. E assim esta mensagem continua viva, muito viva no coração de cada eleito, Senhor. E assim sabemos que é a misericórdia do Senhor. Por isso, neste momento, ó Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, e pedimos que o Senhor possa continuar abençoando cada eleito espalhado na face da terra. Os que já identificaram com esta mensagem, aqueles que ainda faltam para identificar, Pai, que o Senhor possa levar e conduzir através de fita, de áudio, de livros, conforme o Senhor quiser fazer, que o Senhor possa fazer, Pai. E oramos em favor da família Brana, que o Senhor possa continuar abençoando aqueles que aí estão firmes mantendo esse estandarte. Ó Pai, aqueles que o Senhor já quis levar, desde, Senhor Deus, da primeira parte, a minha roupa, a Sharon, e depois, Senhor Deus, levou juntamente também o teu filho, a irmã Meda, e depois a irmã Rebeca, agora o irmão Billy, Senhor, mas ainda há alguns aqui, trilhando, ó Pai, peregrinando nesta dimensão. Oramos para que o Senhor continue abençoando a gravações da Voz de Deus, que tem trabalhado, ó Pai, grandemente para ampliar e enviar estas mensagens, crentes da Bíblia e todas as editoras, que têm trabalhado para, Senhor Deus, multiplicar o número de títulos de mensagens, e enviar a todos os países, Senhor Deus, aos idiomas, o qual são tantos, mas assim precisa de um esforço, precisa de uma dedicação, como agora está sendo enviado ali para a África, Senhor, aqueles países da África, onde se fala o português, e eles estão recebendo, e eles amam esta mensagem. Há pessoas que não têm um livro da mensagem para ler, mas crê no teu profeta, e nós estamos, ó Pai, com sobras de livros, todo mês chega um livro para nós. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, aceita a nossa gratidão. Sabemos que é abundância de alimento espiritual para a noiva do Senhor. Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, em um maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Então a gratidão da igreja nesta manhã é dizer: obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos agraciar com esta mensagem, enviar, Senhor Deus, o teu servo, o profeta, em tanta humildade e simplicidade, mas ele veio e cumpriu o seu papel, conforme o Senhor designou, e cumpriu o seu ministério, e o Senhor o tomou para o descanso. Que esta mensagem possa, Senhor Deus, ser trabalhada nos corações, e aquele dia, como foi visto além da cortina do tempo naquela visão, milhares e milhares de eleitos reunidos, que disseram: e nisto nós estamos confiados. Sim, Senhor, porque pregou a mesma mensagem que Paulo pregou, Pedro e os demais apóstolos, cheios do teu Espírito Santo. Ajuda-nos a estar certos, posicionados, Senhor, para aquele grande momento que o Senhor tem preparado para a sua noiva. No nome de Jesus Cristo oramos e agradecemos. Agora abençoa a leitura que faremos na tua palavra, e para o estudo da mensagem, seja guiado e direcionado pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Em o nome de Jesus Cristo oramos e agradecemos. Aleluia. Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Quero convidá-los para a leitura bíblica no livro de Joel. Vamos ler no livro de Joel, no seu capítulo 1, justamente a leitura que o profeta fez ao receber de Deus esse título: a videira verdadeira e a videira falsa. Primeira leitura, nós lemos em Joel, capítulo 1, versículo 4. O título fala da terrível carestia causada pela locusta e pela seca. No versículo 4 de Joel, capítulo 1, fala: o que ficou
da largata o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. E o profeta fala para nós passarmos para a próxima leitura, só que é no capítulo 2, no versículo 25, ele ainda segue dizendo, veja aí, pule a página, ou na mesma página, só muda o capítulo 2, aí no versículo 25, encontraram? Joel 2, 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. O meu grande exército que enviei contra vós. Que exército, hein? Gafanhoto, locusta, pulgão, oruga, exército de Deus, hein? Viram? Que Deus não precisa de grandes armas e grandes coisas para a batalha. Que seja abençoada essa leitura nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar. Aí está a mensagem na nossa mão. Já te convido para a página de número 3. Foi quando o profeta citou a leitura no parágrafo 9. E nós vamos aqui em forma de estudo, lendo juntos alguns detalhes e alguma parada para observação, conforme o Espírito Santo dirigir. E claro, às vezes atropelamos, engolimos vírgulas, parábolas, e invertemos nomes. Eu peço ajuda. Quando assim acontecer, vocês me ajudam, por favor. Mas aqui no parágrafo 9, ele fala aqui, estamos no livro de Joel, capítulo 1. Desejo ler apenas uma porção da Escritura e falar um pouquinho, e ver o que o Espírito Santo nos dirá para fazer. Aí fala no versículo 4, lemos isso, aí foi o que nós lemos. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Agora no próximo, creio eu, ou no seguinte, no versículo 20 e 25, lemos o seguinte. Aí esse seguinte que ele fala é o capítulo, né? Passou para o capítulo 2. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela largata, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, ele faz uma oração, como nós já fizemos, mas vamos ler essa oração do profeta. Parágrafo 10, página 4. E agora vamos inclinar a cabeça apenas por um momento para orar. Nosso Pai Celestial, nos reunimos aqui esta manhã, sobre os céus abertos, para dar louvor e glória ao Criador dos céus e da terra, que nos dá este privilégio. Somos gratos esta manhã, muitos gratos por estar aqui e sermos saudáveis e felizes. Muitos aqui estão doentes, Senhor, e nos reunimos com este propósito esta noite ou nesta manhã, para que estes aqui, que não estão saudáveis, possam deixar este lugar saudáveis e felizes esta manhã. Conceda, Senhor. Amém. Bom, ele disse no parágrafo 11, se houver algum pecador aqui, ele saia espiritualmente saudável. Esta manhã, ele continua orando, né? Cheio do Espírito de Deus. Conceda, Senhor, e que a glória de Deus desça sobre nós e nos abençoe, como aconteceu no dia de Pentecostes. Deus, repita isso novamente esta manhã aqui. Derrama sobre nós tuas bênçãos, que não estejamos com
um guarda-chuva sobre nós, mas sim com um copo virado para cima, prontos para receber bênçãos de Deus. Pois tu prometestes, se abrires a tua boca, eu a encherei. E cremos que tu o farás. Portanto, entregamos todas estas coisas a ti esta manhã, e entres na palavra se for da tua vontade, Pai. Sabemos que o Espírito Santo se alimenta da palavra, e que o Espírito Santo de Deus tome a palavra e a distribua a cada coração conforme a nossa necessidade. E que haja também um grande culto de cura, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. E ele diz que o Senhor Jesus acrescente suas bênçãos. Parágrafo 12. Aí ele pergunta se a audiência está ouvindo. Vocês conseguem ouvir bem ao redor? Levantem suas mãos. Se conseguem ouvir, todos ao redor levantem suas mãos. Para mim parece que o som está rebatendo. Para nós aqui está bom, né, irmão Paulo? Graças a Deus. Mas não tenho certeza. Mas alguns dos vendedores de livros e outros me disseram que o som está melhor lá no alto, na parte mais elevada do que aqui atrás. É aqui que acontece o eco, nessa direção, mas agora vocês estão mais perto. E agora vamos esquecer, somos metodistas, ou se somos metodistas, ou se somos batistas, ou presbiterianos, ou pentecostais. Vamos simplesmente ter um tempo de comunhão agora e nos alegrar no Senhor. E agora talvez, se o irmão Moore vier amanhã para conduzir as preliminares como esta e tiver a mensagem, então virei direto para a plataforma aqui e começarei a orar pelos enfermos. Vê você? E temos centenas de pessoas aqui para receberem oração. No parágrafo 13 ele disse: eu quero dizer antes de começar a falar, o povo americano não é como o povo estrangeiro. Bem, quando você tem pessoas no exterior, na África, ou em algum outro lugar, elas não são como o povo americano. Lá na África, por exemplo, de onde é o nosso irmão Tom, bem, lá quando elas podem ver o sobrenatural se mover uma vez, e sabem que é genuinamente sobrenatural, isso resolve. Basta dizer a elas: levante-se e vá para casa. E cada aleijado se levantará, irá embora. E cada um que é surdo estará ouvindo, e cada cego estará vendo. Eles simplesmente juntavam as muletas e outras coisas e as empilhavam nos cantos. Deu para entender? Reconhecendo o sobrenatural presente. Não deixava passar por alto. Então ele viu essa diferença do povo americano com os outros povos. Então quer dizer, isso aqui é sensibilidade, irmãos. É a sensibilidade pelo sobrenatural, pela presença de Deus, e eles se apegavam, porque na verdade o irmão Branham tem falado, e nós temos visto pelas mensagens, desculpe eu comentar, mas é porque é importante. Deus quer que o seu povo o tome em sua palavra, em todos os lugares, em todas as regiões. Por que que o povo americano insensível não estava às vezes percebendo como os nossos irmãos africanos? Então eu acho importante nós observarmos aqui que ele disse que quando o povo africano via ali o sobrenatural e o profeta falava que aquilo era o sobrenatural no meio deles e que era algo genuíno, era um mover genuíno do sobrenatural, o irmão Branham disse que isso resolvia tudo, e deve resolver.
Na igreja que cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, deve resolver. Então o profeta falou, bastava dizer a elas, levante e vai para casa, você está curado. Pronto. Elas apanhavam aquilo, elas abraçavam aquilo, e aí o Mombrana fala, aleijado levantava e ia embora, os surdos ouviam, cego enxergava, simplesmente juntava as muletas e as coisas e os aparelhos e empilhava nos cantos, irmão Avassi. Isso é fé, isso é crer no sobrenatural, isso é tomar Deus em sua palavra. Eu amo muito isso aqui, irmãos. Me desculpa estar às vezes tomando um tempo aqui nesse parágrafo, mas nós estamos aqui para estudo mesmo. E devemos comer bem, digerir bem o que o profeta está nos mostrando. Então isto depende muito de região para região. Veja bem, porque o povo americano estava aquela coisa engessada. Muitas vezes nós temos que ter cuidado com igrejas engessadas, com o povo engessado que não consegue captar o sobrenatural. Temos que ser sensíveis, irmãos, para captar o mover de Deus, para captar a cura. Porque não é o pregador, não é o homem, não é ninguém que faz nada, é o Espírito Santo que faz a obra. Aleluia. Ele usa, como o José Pedro fez uma leitura de salmos aqui. Se o Espírito Santo, através de uma leitura de um salmo daquele, através de uma criança que quiser manifestar e curar qualquer pessoa aqui dentro do santuário, ele faz através de um menino. Entenderam, irmãos? Então não tem todo esse protocolo. Não, eu achei muito importante. Vocês acharam importante esse parágrafo? É importante para nós observarmos. Então, ele vai falar agora da Suécia. Mas vamos aqui concluir a África. Ele está falando da África. E olha como a palavra de Deus é genuína e sobrenatural, que ali naquele livro do profeta Visita a África do Sul, vocês têm, alguns não têm, mas alguns já leram, ali é coisa sobrenatural. O sobrenatural estava ao vivo e a cores diante daquele povo, tão simples, tão primitivo, que as pessoas estavam nuas, literalmente. Mas quando o Espírito Santo tocava no coração daquelas mulheres nuas, e no coração dos homens nus, os primitivos lá, de peles vermelhas, o irmão Branham diz que quando o Espírito Santo tocava neles, eles separavam um dos outros, os homens separavam das mulheres, e cobrindo a sua nudez. Então veja que Deus trabalha da mesma maneira, Ele é o mesmo. O Mombrana fala que da mesma forma que Ele curou lá no princípio, Ele faz a cura aqui hoje também. Ele não muda. Da mesma forma que Ele libertou lá no princípio, Ele liberta aqui também. Então não é um tipo de Espírito Santo para americano, um tipo de Espírito Santo para africano, um tipo de Espírito Santo para sueco, um tipo de Espírito Santo para brasileiro. Vocês acham que é? Não, não é. É o mesmo Espírito Santo. Não é maravilhoso? E aquelas pessoas tão primitivas, que ele estava pregando, ele disse coisa de 5 metros de distância da plataforma, uma mulher deu à luz. A mulher literalmente deu à luz, o bebê nasceu na hora do culto. E ali as outras ajudaram, e ela pegou os panos e cobriu aquele neném, pronto, e continuou assistindo o culto. Que coisa, hein? Hoje tem que esperar uma semana ou 2 para trazer o neném para dedicar. Ali, quem sabe, ela já levou na hora mesmo para ser dedicado, né? O bebezinho a Jesus Cristo. Então, as pessoas que estão dispostas a captar o mover de Deus para a hora que elas estão vivendo. Vocês estão entendendo? Não é importante isso aqui, irmãos? Então ele falava, é o sobrenatural, Deus te curou, irmã. Deus te curou. Elas levantavam. Aí a pessoa às vezes estava usando uma cadeira de roda. Quando falava, Deus te curou, ele simplesmente levantava. Levantava da cadeira de roda. Ó, estava usando uma muleta.
Deus te curou, você está curado. Jogava a muleta para lá e saía correndo. Então é pegar isto em forma, pegar de uma vez a bênção que Deus derramou. E Jesus Cristo é o mesmo. Mas parece que as pessoas hoje não têm coragem. Ó, você estava cego, você não está cego mais. Você está curado, a pessoa já via. Você não está surdo mais. Deus te curou, o sobrenatural está aqui. Deus te curou, você volta para casa agora ouvindo. A pessoa voltava ouvindo. Isto é o mesmo poder para nós hoje, amado povo de Deus. Ah, não, mas é porque é a África. Porque é a África. Não, é porque é um povo simples. Por isso que Deus habita na simplicidade mesmo. Por isso que não tem tanto rodeio. Com Deus é sim, sim, não, não. É um povo primitivo, um povo sem conhecimento, um povo que não tinha cultura. Que cultura? É essas culturas que está atrapalhando hoje. Irmão Paulo, essas educação. É muita educação, muita teologia. É isso que está segurando hoje. Esse povo sem cultura, sem teologia, sem preparo, sem instrução, irmão Marcelo. Sabia entender o sobrenatural. Aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, como nós já estamos falando aqui, quantas coisas Deus já tem feito no nosso meio e quer fazer mais, e quer fazer, porque as bênçãos estão penduradas para o povo dele. Penduradas para ser distribuídas. Então ele fala, você está curado, levante-se e vai para casa. Cada aleijado se levantará e irá embora. Cada um que é surdo estará ouvindo, cada cego estará vendo. Eles simplesmente juntavam as muletas e outras coisas e as empilhavam nos cantos. Oh, aleluia. Quer dizer, se desprendia daquilo. É muito sério hoje, você tem que ter cuidado para falar sobre isso, sobre as pessoas se desprenderem. Desprender de uma cadeira de roda, desprender de uma muleta, se desprender de A ou B. Temos que ter cuidado, porque isso aqui é um nível de fé. Senão as pessoas levam para o outro lado e depois não, nem vou falar. Vamos na Suécia? Vamos para a Suécia ver como que era lá? Aqui na página 5, parágrafo 14. Na Suécia, quando estivemos lá, estávamos sentados lá, sem saber nem mesmo como falar a língua deles. E o Espírito Santo se movia pela audiência e dizia a alguém, falava em inglês, qual era o nome da pessoa em sua própria língua. A pessoa falando em inglês na Suécia. E aí falava o nome da pessoa em sua própria língua. Em sua própria língua por meio de um intérprete. Algo como o nome Running Waters, vamos dizer assim, águas correntes, ou algo assim. Ele dizia quem eles eram, qual era o problema deles, de onde eles vinham. O ambiente todo se levantava, só por isto. O ambiente todo se levantava, jogava as muletas e outras coisas no chão e ia embora caminhando. Estão vendo, irmãos? Ia embora caminhando. Através deste mover. Bom, aqui não falou de imposição de mãos, falou? Não falou. Não falou de imposição de mãos. Quando isso acontecia lá, que Deus tomava e a pessoa falava em inglês, aí tinha um intérprete e algo, né? E assim, então, ele dizia quem eles eram, qual era o problema deles, de onde eles vinham, assim como Deus usava o profeta, né? O ambiente todo, fala que aqui é o ambiente todo, se levantava, jogava as muletas e outras coisas no chão e ia embora caminhando. Eles não importava como se sentiam, eles criam de qualquer maneira. Que coisa, irmãos, que coisa.
se Deus estava tão perto deles, eles iam embora e criam de qualquer maneira e saíam testificando. Então veja, hoje, dependendo do lugar, a pessoa pode ressuscitar ao lado deles, que ele não está nem aí, não se toca. A pessoa grita, a pessoa dá um glória a Deus, as pessoas nem se tocam de nada, não sente nada. Se alguém fala, eu estava cego e fui curado aqui agora, eu estou vendo. Então, meus irmãos, olha como as pessoas devem estar sensíveis ao mover do Espírito de Deus, ao sobrenatural. E não falou aqui de imposição de mãos, falou? Claro, nada contra imposição de mãos, é de acordo com a fé de cada um. Aquele centurião de Cafarnaum, ele falou, Jesus propôs, não propôs? Eu vou lá. Porque falou que o criado dele estava terrivelmente enfermo. Eu vou lá. Ele falou, não, Senhor, não. Não, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Olha a humildade desse centurião. Diz uma palavra. Quer dizer, eu sei quem tu és, eu sei o poder da tua palavra, eu sei o poder que há em ti. Diz uma palavra e o meu criado sarará. Oh, que coisa, irmãos. Então veja bem, rapaz, mas que bobeira é essa sua? O homem está indo lá, ele falou que vai lá na sua casa, rapaz. O homem está disposto a ir lá na sua casa. Jesus vai na sua casa. Não, eu não sou digno. Eu quero é que a palavra dele entre na minha. Se a palavra dele entrar na minha casa, o meu criado sarará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus quer que nós façamos. Ele quer ver esta fé. Aleluia. Quando Jesus falou para aquela mulher sirofenícia, olha, nem Israel eu vi uma fé como essa, é justamente porque o povo judeu, eles eram mais apegados em posição, em unção, em pôr as mãos, mas ali estavam gentios mostrando que criam no poder da palavra. Aleluia. Não. Sim, eu sei, os cachorrinhos não merecem comer o pão dos filhos, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Então aí é que está, e muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa conexão, sendo que Jesus Cristo prometeu fazer e Ele faz, irmãos. Depende da convicção de cada um de nós. Aleluia! Não é maravilhoso isto? Não tinha imposição de mãos, eles apenas viam o que estava acontecendo, detectavam a presença de Deus no ambiente. Para aí um pouquinho. É isto que a igreja precisa entender, captar, detectar a presença de Deus no ambiente, pela palavra, pelo louvor, pelas orações, e quando Deus se faz presente, fala, se Ele está aqui, Ele resolverá todas as coisas, não ficará ninguém oprimido, não ficará ninguém com depressão. Me fala aqui, é possível alguém permanecer com depressão diante da presença toda poderosa de Jesus Cristo, sendo que Ele chega e limpa o ambiente? Tanto cego, surdo, aleijado e todos que estiverem doentes, problema de câncer, seja qual for o demônio, porque todas as enfermidades são espíritos de enfermidades, são demônios. Se Jesus chega na casa, se Jesus chega na sala, se Jesus chega no santuário, você crê que quando Ele chega, os demônios têm que saírem? Não importa qual é o tipo de enfermidade. Ah, mas essa é incurável. Incurável coisa nenhuma. Nada pode parar diante do poder de Jesus Cristo. Nada. Mas da mesma forma que esta fé, que é movida por esse acontecimento, move no coração das pessoas, e elas ficam então completamente dominadas por esse ser sobrenatural, o espírito de incredulidade interrompe também. Porque nós até cantamos todas as vezes, tudo é possível somente, e se não crer? Não é possível. É possível se, e se não crer? Não será possível.
Porque todas as coisas são possíveis àqueles que... Essas pessoas aqui na Suécia, quando havia esse acontecimento, sem imposição de mãos, ou sem alguém até direcionar uma palavra, aqui nós não observamos o pregador direcionando, oh, você aí, você lá, você aqui, ou todos vocês, não. Eles apenas captavam o mover sobrenatural no ambiente, e todos eles, olha aqui, o ambiente todo se levantava. Nós, na hora que estamos vivendo, precisamos estar nessa ativa, isto é, ter essa sensibilidade. O poder de Deus moveu, não ter que ficar o líder de canto. Glorifique, irmãos. Irmão, aleluia, canta, irmãos. Não, se o Espírito Santo está na congregação, a igreja está sentindo a presença do sobrenatural, eles abrem a boca e louvam a Deus. Os instrumentistas que na unção, eles dão o melhor. O líder de cântico na unção, ele dá o melhor. E a igreja dando o melhor. Louvando, as irmãs louvando. Os irmãos, as crianças, os jovens, os anciãos. Todos louvando. Aquele poder desce. A nuvem branca estabelece. Aí não para nada mais naquele lugar. Nenhuma tristeza, nem melancolia, nem um rancor, nem um indiferentismo, nada, porque aí Deus toma conta do ambiente. Aí onde as pessoas já começam a levantar curada, sem imposição de mãos, pessoa cego vê, surdo ouve, aleluia, tudo isso acontece porque Deus tomou conta do ambiente, porque aquelas pessoas do ambiente foram sensíveis ao mover, e sem palavras, e sem posição, e nada, mas as pessoas captaram, e se levantaram, e jubilaram. Olha aqui, o ambiente todo se levantava, jogava as muletas, e outras coisas no chão, e iam embora caminhando. Isso não pode acontecer hoje no nosso meio? Sim, pode. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, isso aqui na Suécia. Então vemos que cada lugar, as pessoas falam, mas a cultura, e quer colocar a cultura, quer travar o Espírito Santo com cultura. Vocês entenderam que às vezes eles tinham o mesmo sintoma ainda? Olha aqui, eu vou terminar, parágrafo 14, o final. Eles iam embora, ia caminhando, iam. Eles não importava como se sentiam, quer dizer, às vezes estavam sentindo um desconforto, porque às vezes era 20, 30 anos de muleta, ou 20, 30 anos de cadeira de roda. Quer dizer, não, peraí, vai fazer fisioterapia primeiro, irmão. Tinha que fazer fisioterapia para fazer o quê? Reabilitar. Não é, irmão Braz? Tem que reabilitar. Irmão, você está fazendo extravagância. Ele queria saber de extravagância, Robinho. Eles estavam ali e ia pela fé, arrastando às vezes a perna ainda e pulando, mas aquilo movia poderosamente que eles se endireitavam. Oh Deus maravilhoso! Oh Deus poderoso, que eu creio nele! Que Ele é capaz de fazer isso nas nossas vidas ainda hoje. É Ele, porque na verdade Ele já fez. Eles não importavam como se sentiam, eles criam. Eles criam de qualquer maneira. Eles criam, irmão. Aleluia, isso aqui não é tremendo, irmãos? Eles criam de qualquer forma, de qualquer maneira. Se Deus estava tão perto deles, eles apegavam nisto mesmo. Eles iam embora e criam. Porque cura tem processo, às vezes processo de 72 horas, nem sempre acontece um milagre, mas às vezes a pessoa foi curada, mas tem o processo da cura. Naquele momento do mover, do poder, a pessoa está imbuído ali, ele age naquele imbuimento do Espírito Santo e solta a muleta e pula da cadeira de roda, mas depois que ele sai daquela atmosfera, a tendência é os sintomas persistirem. Aí está, irmã Maria.
porque os sintomas vão persistir, vão tentar permanecer, vão tentar voltar por 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí a pessoa fala, eu pensei que eu fui curado, mas foi só emocionada. Eu só fiquei emocionado. Eu não fui curado nada. E foi. John Rim chegou e falou assim, olha, eu voltei porque eu não fui curado. Irmão Branham falou, você foi curado. Você foi curado sim, naquela hora que eu orei por você, você foi curado, mas eu não estou enxergando. Você tem que testificar. John Rim está curado pelas pisaduras de Jesus. Então, a partir do momento que ele não foi na mesma hora, e ele saiu testificando, e foi para o semáforo testificando, não é assim? Vendendo o jornal, extra, ceguinho curado. Ele mudou a manchete do jornal. Ele puxou a manchete para si. Porque ele falava, ceguinho está curado. E as pessoas começaram a zombar, a criticar. E aí a hora daquele espírito religioso, até dizer, olha lá, Bíblia, ele acabou falando lá que está curado, você orou por ele, não foi curado nada. Aquilo vai denegrir sua imagem. Como é que faz? Tem que fazer aquele homem calar. Calar? Fazer calar? Não, tem que clamar. Pois então todos sabem o testemunho. Na hora da zombaria do barbeiro lá, você acha que foi curado lá na reunião de Brana e tal? Só resumindo, eu fui curado. Não, mas você não está enxergando. Eu estou sim, eu estou vendo. E ele viu ele no espelho. Então, temos que permanecer convictos. Quando a pessoa sai da atmosfera, debaixo da nuvem sobrenatural, então volta para o seu cotidiano, a tendência dos sintomas é de permanecer. Você observou o irmão Branham falando que eles ignoravam? Eles não importavam como se sentiam. Você recebeu oração por dor de cabeça, a cabeça continua doendo, fala, eu estou curado, minha cabeça não dói. Pastor Marlon conta daquela pessoa, né? Não sei se foi com ele que aconteceu, mas ele conta daquela irmã, falou, não, eu vou mentir não, eu estou sentindo dor, ué. Não, mano, fala que pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo você está curado. Mas eu vou mentir? Eu não estou. Eu estou sentindo dor. Está vendo como que é? Continua sentindo dor então. Porque Deus quer que nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca e será salvo. Será feito. Então essas pessoas que saíam das cadeiras, que soltavam as muletas, tinham sintomas, é claro que tinha. Mas eles não importavam como se sentia. Irmão, isso aqui é muito forte, vocês estão captando? Não importa como você se sente, irmã. Não se importa como você se sente, irmão, depois da oração. Eu só te oriento, continua crendo e testificando, irmãos. Está feito. Está feito, está realizado. Eles não importavam como se sentia, eles criam de qualquer maneira. E saíam fazendo o quê? Murmurando, reclamando. Eu pensei que eu estava curado, mas não estou nada. É assim que está falando aí no final? O que eles saíam fazendo? Saíam testificando, aleluia. Nós precisamos testificar mais. Quando você testifica, fortalece a fé do teu vizinho de banco. Quando você testifica, fortalece a fé dos que moram na tua casa. Quando você testifica, fortalece a fé do teu setor, da tua cidade, da tua igreja. Continue testificando, mas não estou vendo nada, mas está feito, é só questão de tempo e tudo restabelecerá. Aleluia. Bom, aí ele parte do parágrafo 14 e entra no parágrafo 15 e traz o exemplo para nós. Vamos ver o que ele fala? Página 5. Isso é o que realmente deveríamos fazer. Pegando o exemplo da África, pegando o exemplo da Suécia, deixando o exemplo aqui dos americanos engessados, ou dos brasileiros, ou de costumes, ou de região, ou de cultura, entre aspas. O que nós devemos fazer, irmão Brana? É isto aqui. Perceber o sobrenatural no vosso meio e abraçar, agarrar, não perder por nada. Isso é o que realmente deveríamos fazer. Segue. Mas sabe qual é o problema conosco, americanos? Será que é só os americanos? Vamos dizer os brasileiros também?
Sabe qual é o problema conosco, brasileiros? Oh, meu Deus, fomos envenenados por cada escola de teologia. Uma contradizendo a outra. Eu fico assim, sabe, intrigado. Como podem tantas igrejas e tantas organizações e denominações contradizendo uma a outra usando a mesma Bíblia? E cada um tem um tipo de visão diferente. Precisava-se ou não de uma revelação verdadeira? Porque nas denominações cada um vê diferente, unicidade diferente, batismo diferente, ordem e condutas de homens e mulheres diferentes, até sobre lesbianismo, homossexualismo, eles conseguem tirar algo na Bíblia para embasar em suas culturas. Como pode? Sendo que a Bíblia faz é condenar. Mas veja que eles vão tirando tudo, usando essa mesma Bíblia, para ter suas diferenças, contradizendo uma a outra, disse o profeta. Entram em contradição, e você acha que isso não está acontecendo aqui também? Usando a mesma mensagem do profeta que ele pregou, e há tanta contradição dos crentes da mensagem, com tantas formas de ver e interpretações, contradizendo um a outro. Como eu vou pegar uma mensagem para combater a outra, irmãos? Como eu vou pegar um livro, ou capítulo, ou versículo da Bíblia para combater o outro? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse não tem contradição, porque é o mesmo Espírito Santo que usou cada escritor na inspiração que lhe foi dada, e não há contradição. E como as pessoas estão usando a Bíblia para contradizer? Como as pessoas estão usando a mensagem para contradizer, irmãos? Cada escola de teologia, uma contradizendo a outra. Então alguém começará a dizer: o Dr. Jones afirma que isto é leitura de mente. Outro diz: bem, meu pastor disse que esse homem é Beelzebul. Ele é um demônio. Isso não aconteceu nos dias de Jesus? E o outro diz: bem, isto não é do Senhor, eu lhes asseguro. E as pessoas não sabem em que acreditar. Porque diante de tudo isso tem os leigos. E a obra dos nicolaítistas é conquistar os leigos. Aí vem todas essas interpretações para conquistar os leigos. E você vê que cada um desses segmentos tem seus seguidores. E muitos. Aí você pensa: meu Deus, como que a pessoa crê em uma coisa dessa? Meu Deus, como a pessoa segue uma coisa dessa? É isso aqui, ó. Infelizmente foram envenenados. Envenenados, foram picados pela serpente. E o que? Aí vem e ficam numa condição como esta. Não chegaram a falar que Jesus expulsava demônios por Beelzebul, que era o príncipe dos demônios? Se Satanás expulsa Satanás, Jesus não falou certo? Se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. Se o Espírito Santo expulsa o Espírito Santo, o seu reino está dividido. Como pode? O Espírito Santo vai combater ou contradizer o Espírito Santo? Aí está claro. Então nós observamos que veio essas contradições, e as igrejas, cada mais igrejas que abrem, mais as coisas complicam. E você vê que eles então têm essa interpretação do que é verdadeiro. Agora, Jesus, claro, todos nós sabemos, mas só para colocar aqui em pauta, era falso ou verdadeiro? Não era Jesus verdadeiro? Ministério messiânico era verdadeiro? Claro que sim, mas eles não viam como um falso? Não enquadraram ele como uma seita demoníaca e como um príncipe de demônios? Sendo ele o Deus em carne, o Logos, a palavra que se fez carne? E eles então fazer, por causa desses envenenamentos de teologias e de seitas religiosas e tudo mais, olha onde as pessoas chegam. Então, meus irmãos, com humildade, mas com sinceridade, mais uma vez nós devemos levantar as nossas mãos e dizer: obrigado, Senhor Jesus, por esta mensagem que o Senhor nos enviou.
que te tira de todo esse ego, de todas essas seitas, de todas essas coisas, te leva para dentro da palavra, dentro das Escrituras, e mostra a realidade da palavra para nós. Mostra a realidade da palavra para nós. E você hoje não está envolvido com estas coisas que levam as pessoas a desacreditar da verdadeira experiência com o Espírito Santo. Oh, meu Deus, isso aqui é muito forte. O Dr. Jones afirma que isso aí é leitura de mente, quer dizer, isso aí é telepatia mental. Falando de dons, falando de cura, falando de libertação, falando do que é real, do que é original. Jesus expulsando demônio, aí os fariseus, está vendo? Ele expulsa demônio pelos príncipes dos demônios, por Beelzebu. E era o próprio Deus fazendo a obra. Isso está a blasfêmia, está vendo? Então é o Dr. Jones, mas quem é? É o Dr. Jones que está falando, gente. O Dr. Jones, ele sabe, ali é bacharel. O que importa? Você está vendo aí? E as pessoas se apegam nisso. E outros apegam naquilo. E outros apegam naquilo outro. E aí está tudo envenenado. Palavras do profeta. Fomos envenenados por cada escola de teologia e todas essas coisas. E as pessoas então distorcem. E saem do verdadeiro foco e propósito estabelecido por Deus. Ó, isso aí não é seguro não. Essa mensagem não é segura, isso aí... Tem algumas dúvidas, tem algumas coisas que não bate, datas não bate, não sei o que não bate, profecia não cumpriu, ou não sei o que, entendeu? Então aí eles começam a lançar tropeços. Não é seguro. E as pessoas não sabem em que acreditar. Você sabe? Eu sei também, graças a Deus. Eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido. Você sabe colocar Jesus Cristo como Senhor, Salvador, Deus Todo-Poderoso. E você sabe colocar o William Branham no seu devido lugar, como mensageiro, profeta enviado para a hora que estamos vivendo. Como colocamos Paulo, como colocamos Pedro, Silas, os demais, todos que trabalharam em prol de elevar, de trazer até a hora que estamos vivendo, este verdadeiro Evangelho de Cristo aos nossos corações. Sabe colocar o pastor no seu devido lugar, o evangelista no seu lugar. Você sabe estabelecer o quíntuple de Efésios ali, conforme tudo está, capítulo 4 de Efésios. Você sabe estabelecer a ordem da igreja, você sabe estabelecer tudo conforme as condutas das irmãs, a conduta dos irmãos. Tudo porque você sabe em quem você tem crido. Ah, eu não sei mais em quem acreditar. Pastor Beltrano caiu, pastor fulano deslizou, pastor fulano adulterou, e não sei mais o que. Não tem mais como acreditar nessa corja de pregadores, e já não tem igreja certa. Como assim? As pessoas não sabem, mas quem tem a revelação desta mensagem sabe que nós cremos em um Deus vivo, único e verdadeiro, que estabeleceu, e Ele tem uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é a igreja de doutor fulano, de bacharel fulano, do grande, agora o apóstolo. Fulano agora é apóstolo, o apóstolo Beltrano. Estou ligado na igreja do apóstolo Beltrano, não é? Não, eu estou ligado na igreja de Jesus Cristo. É esta a igreja primitiva, a igreja que ele inaugurou, que ele falou sobre a minha igreja. Então a igreja é de quem? É de Jesus Cristo. Somos apenas mordomos, somos aqui comissionados por Deus para cuidar dessas ovelhinhas dele, porque na verdade cuidamos, mas quem deu vida por elas, morreu, derramou sangue por elas, foi Jesus Cristo. Então as igrejas, as ovelhinhas é de Jesus Cristo. E todos nós vamos ter que prestar conta daquelas que Ele confiou em nossas mãos, como pastores, para cuidar, para rebanhar. Mas o rebanho é de Jesus Cristo, as ovelhas é de Jesus Cristo, e a igreja é de Jesus Cristo. Sobre esta pedra, sobre esta revelação, a revelação que não deixa você desacreditar, a revelação que não deixa você voltar atrás, a revelação que enquanto as pessoas não sabem em quem acreditar, você sabe em quem você acredita. Você sabe
e confia que isto não será desmoronado. E as pessoas não sabem em quem acreditar. Deu produção, tomamos o nosso tempo, mas eu creio que foi glorioso. Eu creio que foi glorioso o que nós ouvimos aqui nesta manhã, sobre a comparação de nações, tipo de formas de aceitação, sendo Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente, para fazer as mesmas obras no meio de todo o seu povo, mas depende muito da receptividade da igreja, da forma que a igreja recebe, da forma que a igreja louva, da forma que a igreja glorifica. Tudo isso é importante sobre receptividade, irmãos. É algo que eu vou encerrar com essas minhas palavras, eu vou nem entrar aqui no parágrafo 16, não. Vou marcar aqui com a estrelinha aqui, que eu vim até aqui, porque faltam 12 minutos para encerrarmos. Só quero dar uns conselhos aqui, dentro do que nós lemos até aqui. Vamos dizer, dentro do que nós aprendemos, porque eu aprendi, e você? Isso foi um aprendizado para nós nesta manhã. O Senhor sentiu aqui a presença do Espírito Santo, que dá vontade de gritar, de pular, de explodir, não é verdade? Assim como o pregador sente. Mas isso não pode ficar só aqui. A igreja tem que absorver, a igreja tem que... Aí as pessoas falam, Moeber hoje está alegre, Moeber hoje viu o passarinho verde. Não, ele vê o passarinho verde todo dia, porque ele tem o Espírito Santo. Aí ele quer apenas que a igreja recebe, o pastor prega, mostra. A igreja precisa ser mais receptiva. Vocês conseguem me compreender com amor? Eu estou falando com amor, irmãos. Embasado no que nós vemos aqui. Viu o exemplo da África, viu o exemplo da Suécia e viu o exemplo dos americanos? Podemos colocar aqui os americanos como qualquer outro, não é desqualificando os americanos, e nem tampouco os brasileiros, mas a questão é esta: depende de você o sucesso do culto que você participa. Não é de mim não, vai depender da consagração do pastor, é da vida íntima do pastor com Deus, claro, também faz parte. Esses músicos precisam estar com a vida consagrada, para estar tocando e trazer unção no louvor, líder de cântico. Os diáconos andando na igreja têm que ser como anjos ungidos andando nesses corredores. E todos quanto vêm para fazer o culto acontecer. Mas você, diz o profeta, que desde manhã, que é um dia de culto, já precisa estar com algo movendo no teu íntimo sobre o culto daquela noite ou daquela manhã. E você chega lá, você ser, como foi o soldadinho lá, do avivamento de Gales, rodando o cacetete. Onde está o avivamento de Gales? Aqui. Quem é o avivamento de Gales? Eu. Então, mas como? Aqueles ministros ficaram assim perplexos, e aquele policial rodando o seu cacetete diz, eu sou o avivamento de Gales, o avivamento de Gales está aqui. Então, que nesta hora, você seja esse sobrenatural, irmã. Você seja esse sobrenatural, irmão, que o profeta está falando, que está estendido e que vem e resolve a situação, às vezes sem oração, sem imposição de mãos, às vezes até sem pregação. A igreja começa a louvar, começa a cantar, o mover desce, o sobrenatural manifesta, e às vezes o pastor não consegue pregar, igual aconteceu na inauguração do templo de Salomão. A fumaça desce, como já tem foto registrada desse santuário tomado de fumaça, e o Moeber ficou como uma pipoca aqui nesse corredor. Você acha que aquilo era meninice? Você acha que aquilo era carnalidade? Não, aquilo era o sobrenatural de Deus, que Deus permitiu a câmera fotográfica captar e fotografar, como permitiu essa aqui. Aquela mesma visita que houve lá, no dia que esse homem estava sendo desafiado, que esta coluna de fogo manifestou, que esta constelação de anjos manifestou. A mesma fumaça que desceu aqui, a mesma fumaça que desceu conforme 2 Reis, lá na inauguração do templo, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé.
é o mesmo Deus, aleluia, é a mesma unção, é a mesma coluna de fogo, é o mesmo poder, é o mesmo sobrenatural, aleluia, mas nós precisamos captar para não ficar engomado, engessado e dizendo, não senti nada, eu não vi nada. Vai depender muito do teu espírito receptivo para você entender. Olha aqui, as pessoas chegar ao ponto de dizer, eu não acredito, eu não creio em mais nada, eu não confio em mais nada. É triste, irmãos, é horrível viver em um mundo nesta condição, não é horrível? Sendo que nós temos a videira verdadeira, onde nós sabemos que existe seiva verdadeira, que existe fruto verdadeiro e que traz resultado para as nossas vidas espirituais. Oh, isso é maravilhoso. Se quer uma introdução para esta mensagem, você vai ler ela, e aqui nós obteremos grandes e maravilhosas coisas para as nossas vidas. Irmãos, como o rapto individual está acontecendo, vocês sabem disto, e tem acontecido neste ministério e em outros ministérios, e não somente na nossa nação, mas em outras nações. Mas aquele que o profeta disse, que o alarido veio com esse propósito, essa mensagem, fazendo isto, arrebanhando almas, reunindo o povo de Deus para esse arrebatamento, está prestes a acontecer. Não se iluda, não se envolva com essas coisas que não têm estabilidade e não têm segurança. Muitas coisas estão sendo personificadas. Por isso que o profeta vai falar nesta mensagem sobre a videira falsa. Mas nós temos um filtro, irmãos. Nós temos um filtro, que é a palavra. E o nosso profeta nos ensinou também a levar tudo e filtrar na palavra. Não fique escandalizados com movimentos denominacionais e com escândalos que surgem por todas as partes e querer fazer um pacote de tudo, embolar, englobar tudo. Nós precisamos aprender, filtrar pela palavra. E no meio de tanta falsidade, de tantas heresias e tantas coisas, você saber que tem o correto, o verdadeiro, estabelecido pelo próprio Deus para a hora que nós estamos vivendo. E isto nos dá segurança e convicção. A melhor coisa na vida nossa hoje como cristãos é convicção. Convicção, segurança, firmeza, como nós já falamos aqui várias vezes, eu sei em quem eu tenho crido. Pedro, para falar aquelas palavras para Jesus, movidos pelo Espírito Santo, ele não falou para onde, ele não colocou o ponto geográfico. Para quem iremos nós, Senhor? Ele não falou, eu vou para a videira, eu vou para a Assembleia, eu vou para Deus e Amor, eu vou para a Universal, eu vou para a Igreja da Mensagem, mas a da Nuvem, não, eu vou para o Retorno, eu vou para não sei qual. Não, ele não falou para onde iremos nós, ele falou para quem iremos nós, Senhor? Somente de Ti, somente Tu tens as palavras da vida. É só Cristo que tem a palavra da vida. Então nós temos que entender isto, que a misericórdia de Deus nos alcançou, nos tirou do enredo, nos tirou do engano. Aí veio todo esse tempo onde nós lemos aqui, a locusta, a oruga, o pulgão, o gafanhoto, veio destruindo, aí chega este poder de restauração e diz, eu restaurarei. Eu trago para vocês a restauração. Eu trago de volta o que foi perdido, aleluia. Eu vou restituir. E restituir-vos-ei. Eu vou restituir. O que a locusta, o pulgão, a largata, e tudo isto que era um exército que eu mesmo enviei contra vós. Que coisa! Aquilo que da permissão de Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. Vocês já sabem disto. Na minha vida também, pastor, sim, em cada vida aqui em particular. Tudo que aconteceu contigo foi permissão de Deus para o teu próprio
bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus. Nós amamos essa palavra, não é verdade? Então, tudo que já aconteceu na tua vida foi para o teu bem. E tudo que está acontecendo e o que acontecerá no Senhor, estou dizendo, é para o teu bem. Deus te abençoe. Faltando um minutinho, fiquemos de pé. Deus abençoe suas vidas, irmãos e irmãs. Foi bom estar esta manhã aqui com vocês e degustar desse manjar, desse alimento, desse pudim. Aleluia. Que Deus possa acrescentar mais bênçãos e palavras às nossas vidas. Alegria, entusiasmo,